Olá pessoal, meu nome é Gabriel. E o meu é Maria Eduarda. Nós somos do João 3,16, um grupo de jovens com o chamado para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É com muita alegria que nós apresentamos o nosso primeiro episódio do podcast. E nós temos como objetivo evangelizar jovens nesse mundo devastado e com isso glorificar o Senhor. Agradecemos a presença do pastor Antônio, ele que é o nosso pastor da primeira igreja presbiteriana de Vaz Alegre. E é o nosso primeiro convidado. Se o senhor quiser se apresentar melhor, fica à vontade. Muito bem, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos. Sou o pastor Antônio Gonçalves, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vaz Alegre, e é com muita alegria que nós aceitamos esse convite para falar um pouco da missão dos jovens. Como é que os jovens têm que viver, como é que eles devem se comportar, e quais serão as nossas condutas nesse mundo terrível, caído e devastado. Deus abençoe a todos através desse primeiro episódio de podcast. Nós agradecemos mais uma vez, pastor. E o tema do nosso primeiro episódio é como o jovem pode manter puro o seu caminho. Pastor, nesse cenário desse mundo devastado, né, desse mundo caído, corrompido pelo pecado, a gente vê muitos adolescentes, né, jovens, indo por esse caminho. E o mais assustador ainda é que jovens da própria igreja, que se dizem cristãos, eles também têm por esse caminho que a gente sabe que no final é caminho de morte, né? E Muito aí bem. chega a nossa primeira pergunta. Você pode falar assim: pastor, o que o senhor acha que faz com que os jovens eles abandonem a fé, eles apostem a fé? O que eu queria dizer é o seguinte, muito bem, o tema de vocês, que é como o jovem, tema geral, pode manter-se puro no seu caminho, é exatamente a pergunta que está no Salmo 119, no verso número 9. O salmista pergunta: como poderá o jovem guardar puro o seu coração? A pergunta em tese, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, é como é que o jovem vai ser crente? Como é que você vai ser crente nesse mundo ímpio e longe de Deus? O que faz um jovem abandonar a fé? Ora, muitas coisas. Mas no final das contas, o que faz um jovem abandonar a fé, se ele abandona a fé definitivamente, nunca mais volta, é porque ele nunca foi crente. Ele nunca foi regenerado. É pesado dizer isso, é bem duro. Mas é a verdade. João diz lá, em 1 João, no capítulo 2, no verso 19, que eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. É isso que diz João. Quando você lê o autor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 39, ele vai dizer o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, porém, diz ele, somos da fé para a conservação da alma. Então, no final das contas, quando alguém se desvia definitivamente, não volta mais, é porque faltou a ele um novo nascimento. Jesus disse ainda que todo aquele que pega no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas a verdade é que a gente não conhece o coração de ninguém, né? Nós não conhecemos o coração e também não sabemos quem foi que Deus escolheu ou não escolheu nos seus planos eternos. Então, o que é que compete a cada um de nós nesse sentido? É avaliar quais são as circunstâncias. Quais são as circunstâncias que levam um jovem ou um adolescente ou até um adulto que está na igreja a se desviar. Quais são as circunstâncias humanas por trás disso? Como o nosso assunto é jovem e adolescente, a gente pode se deter a eles particularmente em algumas questões. A escola pode ser um instrumento para desviar os jovens. A faculdade pode ser um instrumento para desviar os jovens. E por que eles podem desviar? Porque quando um jovem se desvia por meio dos estudos, significa que a sua fé não era firme. Muito uma fé alicerçada e firme nas Escrituras. Porque no final das contas, o que aconteceu? Ele foi levado por falsos ventos de doutrina, que é o que Paulo adverte os crentes. Quer seja, se desviou para outras seitas, para outras religiões, com novos amigos. Quer seja, ele se desviou para o mundo, porque como Demas ele amou o presente século. Há um risco enorme em estudantes se desviar, principalmente quem vai morar fora de casa. Quem tem que estudar em outra cidade, quem tem que morar fora de casa, passa muito tempo sem a supervisão dos pais ou responsáveis. Por quê? O mundo dos estudos atual é um mundo no qual as duas principais matérias são ateísmo e promiscuidade. Isso é terrível. O jovem vai para a faculdade e ele tem contato com uma vida ou um ambiente acadêmico que não há só um ambiente
de estudo, mas há um ambiente de libertinagem, de farras, de festas, de devassidão, de um povo que se afastou de Deus completamente. Tem uma parábola que Jesus conta, que é muito conhecida, que é a parábola do semeador, e você que está em casa pode ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, tem um solo especial que trata desse tópico. Está lá em Lucas 8, do verso 7 a 14, quando Jesus cita aquela semente que foi jogada entre os espinhos. Jesus vai dizer o seguinte: caiu uma outra semente entre os espinhos, e esses cresceram com ela e a sufocaram. E aí os apóstolos perguntam: Senhor, explica a parábola, porque a gente não entendeu nada, né? E aí Jesus vai explicando solo por solo, e quando chega em Lucas 8, 14, ele explica esse solo específico dos espinhos. E qual é a explicação que Jesus dá? Ele diz o seguinte: aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, e ouça só, no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Então, note que é um desvio que é gradativo, é com o correr dos dias. E o que faz esse grupo se desviar? A busca por riqueza, por sucesso e pelos deleites, pelos prazeres do dia. Então, o ambiente acadêmico, infelizmente, sem fiscalização dos pais, dos responsáveis, ele empurra os jovens a buscar esses deleites do mundo. E gradativamente, ela vai de um passo ao outro, se afastando do Senhor. Outro elemento que está diretamente ligado a esse, a gente pode dizer que é o envolvimento com o mundo. Muitos amigos do mundo, namorar com pessoas do mundo e se envolver com as coisas do mundo. Então, por hora, a gente diria, o que é que desvia um jovem crente? Primeiro, o que desvia todo mundo: falta de regeneração, de fé em Deus. Mas como nós não conhecemos o coração, e a gente não sabe quem Deus escolheu ou não, quem vai voltar ou não, então a gente olha para as circunstâncias humanas. O que é que pode desviar um jovem, um adolescente? A escola, a faculdade e os amigos do mundo. Quanto mais ele se envolve com o mundo, mais gradativamente ele pode seguir o caminho lá daquela semente entre os espíritos. Ele pode, no decorrer dos dias, se afastar do Senhor. Então essa seria a nossa resposta sobre isso. Bem explicado, pessoal. Como o pastor acabou de falar, né? Pastor, e ainda tem mais pergunta, uma segunda pergunta. É como nós jovens nós podemos evitar as tentações? É mais fácil dizer que fazer. É mais fácil dizer que fazer, e a resposta ela já foi dada na pergunta. Como é que a gente pode evitar as tentações? Só tem um jeito de evitar a tentação: fugindo delas. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 22, Timóteo era um jovem pastor, ele diz o seguinte: foge das paixões da mocidade, como segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, a recomendação de Paulo para Timóteo, que era um pastor bem novinho lá na cidade de Éfeso, é fuja delas, se afaste delas. Para fugir dessas tentações, a gente tem que se lembrar que a luta começa aqui, ó. Começa nos pensamentos, nos desejos, nas vontades. Tiago diz que cada um é tentado por sua própria cobiça. Tiago 1, verso 14. Portanto, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre fugir das tentações. E como é que a gente luta contra os nossos pensamentos? Seguindo uma outra orientação de Paulo, em Filipenses 4:8. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, diz Paulo, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Então a questão é: como é que nós vamos fugir das tentações? Alimentando a nossa mente com a palavra de Deus. Alimentando nossa mente com a verdade. E aqui tem duas coisas que eu quero que você leve em conta, todos levemos em conta. Você sempre pode repetir a oração que Jesus ensinou: Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está lá em Mateus capítulo 6. E a gente também sempre deve nos alimentar com a Escritura. Ler a Bíblia, orar, pedir a Deus que nos sustente, pedir a Deus que nos dê condições
para obedecer. Mas antes que você seja tentado, você se veja no meio da luta, você se veja sendo tentado, a primeira coisa, não se desespere, não se entregue ao pecado. Não deixe que o pecado dirija a sua vida. Se você caiu uma ou outra vez, não permita que aquilo se transforme em um hábito. Não deixe que aquilo lhe prenda com as garras do pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus é tão rica que Paulo vai dizer que Deus nos proveu uma saída de emergência. Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, que não nos veio tentação que fosse além das nossas forças. Ele conclui dizendo, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos provê livramento. Então, qual é a questão? Primeiro, alimente sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é santo, com aquilo que é justo. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você lê. Cuidado com os sites que você entra. Cuidado com as conversas que você tem com seus amigos. Segundo, ore e peça a Deus para que lhe livre das tentações. Se alimente com a Escritura. E se você caiu uma vez, não se desespere, não se entregue ao pecado, não deixe isso de governar e lembre-se dessa bela promessa de 1 Coríntios 10, 13. Qual é a promessa? Deus nos dá uma saída de emergência. Toda tentação tem uma saída de emergência. Então, o que é que compete a nós? Pedir a Deus que nos mostre onde é que está essa saída e sair por ela. É interessante essa questão, essa orientação de ter uma vida devocional, né? O cristão deve ter uma vida devocional diária, né? Nas Escrituras, estudando ela, ter uma vida de oração, ter aquele momento em que você confessa os seus pecados ao Senhor em particular, louvar o Senhor, né? O problema é que muitos cristãos eles têm negligenciado esse momento, né? Têm apenas recorrido aos domingos, por exemplo. E para essas pessoas, as tentações às vezes ficam até pior, né? Eles viram vezes fáceis, né? Satanás. O pior é quando você não nota, nem percebe que está sendo tentado, caindo em tentações. Pior é que uma vida descompromissada com a Escritura faz com que a sua consciência seja endurecida. E você não enxerga que cai no pecado. Porque se você enxerga que está sendo tentado, cai no pecado e quer servir a Deus, então você ora, confessa o seu pecado, faz a oração que Jesus ensinou em Mateus, Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, e aí você se esforça para alimentar a sua mente, para fugir das tentações, saia do lugar, a mudar o foco, a fazer alguma coisa, a ocupar a sua mente e o seu corpo com outra coisa. O problema é quando a pessoa está tão acomodada nesse mundo que ele não percebe isso. Não percebe que aquilo é uma tentação, ou pior, que aquilo já é um pecado. Ele não tem isso, não tem disposição nenhuma para abandonar. Para ele aquilo é normal, por quê? Porque todo mundo faz. Né? Então esse é o risco, é a gente se acomodar. Se examinar nas Escrituras. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele diz sobre a ceia. E ele acrescenta lá no final, 1 Coríntios 11, que se nós examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo mundo. Então qual é o problema? O problema é que a pessoa está acostumada a examinar o outro. E não a si mesmo. Só olha o pecado do outro, é o dedo do outro, é o outro, é o outro, é o outro. Nunca ele. Então o que a Escritura nos recomenda é que a gente examine a si mesmo. Porque o outro, Deus examina a todos. Compete a mim examinar a mim mesmo, a você examinar a si mesmo, e no que a gente puder, sim, ajudar o outro. Mas o foco tem que ser como eu luto contra o meu pecado. Paulo diz em 1 Coríntios 9, salmo 27, ele diz, esmurro o meu próprio corpo, para que tendo eu pregado a outros, não venha eu a ser reprovado. Então, qual é o esforço de Paulo? É ele não ser reprovado. E esse tem que ser o nosso também. Muito bem, pastor. E agora, como nós cristãos devemos nos comportar em um ambiente em que a maioria das pessoas são ímpias? Bom, essa é uma boa pergunta, mas veja bem, como é que a gente vai se comportar onde a maioria das pessoas são ímpias? Então a pergunta é como é que a gente vai se comportar no mundo. No mundo. Porque a maioria das pessoas são ímpias. Elas são ímpias na escola, elas são ímpias, a maioria no trabalho, elas são ímpias quando você vai para a academia, elas são ímpias quando você está fazendo caminhada, a maioria das pessoas que na caminhada são ímpias, elas são ímpias quando você pega o ônibus, ou seja, para onde você for, a maioria das pessoas são ímpias. Então, como é que nós vamos viver
nesse mundo que é dirigido por ímpios e nós nos vemos cercados de ímpios. Paulo, ele trata desse assunto. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 e 10, Paulo diz o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, diz Paulo, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Ou seja, Paulo diz, cuidado com os impuros, não os do mundo, mas aqueles, no contexto de Paulo, aqueles da igreja, aqueles que estão mais próximos. No contexto dos jovens, dos adolescentes, a gente diria como é que vocês vão se comportar na escola ou na faculdade com os coleguinhas descrentes. E aí Jesus diz o seguinte, ele ora por nós, isso é que é importante. Jesus, ele sabendo das lutas que a gente enfrentar nesse contexto, ele, na sua oração sacerdotal, ele lembra-se das nossas dificuldades com o mundo. E ele diz o seguinte, em João 17, 15 e 16, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então a questão é, viva no mundo, não viva como o mundo. Essa é a questão. Você vive no mundo, mas não como o mundo. Pastor, nessa questão de viver no mundo, mas não ser do mundo, eu já vi muitos jovens que usam isso como desculpa para evangelizar. Por exemplo, eu vou em tal festa para evangelizar. Como é que a gente lida com isso? Como agir nessa situação? Uma boa pergunta. A questão é, quando você ouve um argumento desses, a pergunta é, essa pessoa está disposta a sair na rua e entregar folheto? Essa pessoa está disposta a ir na sua escola, ir lá na hora do intervalo, sair distribuindo folheto, falando de Jesus Cristo, abrir a Bíblia no meio dos coleguinhas e falar do Evangelho? Não, ela está usando a evangelização como desculpa. Por quê? Porque numa festa ninguém vai ouvir, essa é a primeira coisa. Ninguém vai dar atenção a ela. Se ela quisesse evangelizar em uma festa, ela poderia ir, mas com certeza não seria como de fato quem vai para uma festa, maquiado como quem vai para uma festa, disposto a praticar as mesmas coisas da festa. Então, viver no mundo é diferente de viver como o mundo, isso é perceptível. Às vezes as pessoas dizem, eu estou namorando com um descrente, mas olha, eu tenho evangelizado ele. Isso não é evangelismo. Isso é ser influenciado pelo mundo. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai redundar em uma queda. Qual é a postura? Lembra de Daniel? Daniel chegou em um outro país, em um outro império, na Babilônia. E aí ele chegou lá, todo mundo ali era ímpio. O próprio povo de Deus que foi, a grande maioria, não se importou com nada. Estavam indo, estavam se sentindo humilhados, mas não se importaram com a vida que teriam. A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Isso é viver no mundo diferente do mundo. É decidir não se contaminar. Não faça do mundo a sua casa. Essa é a primeira coisa. Viva como peregrino, viva como estrangeiro. Não deixe que o mundo lhe diga o que é importante. O que é que importa? Não é o mundo que tem que dizer isso. É a Escritura. Então não se preocupe em juntar tesouros na terra, mas sim em como você vai agradar a Deus na sua escola, como você vai agradar a Deus no futuro, no seu trabalho, como você vai agradar a Deus futuramente quando você se casar. Não seja cúmplice do mundo. Tem outra coisa que é muito interessante. Veja, você está no mundo, né? Você não é do mundo. Mas você pode, estando no mundo, evangelizar os que são do mundo. E você não consegue evangelizar as pessoas se você não for diferente delas. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal tem uma característica que só ele tem. Quando você põe sal em uma comida, você nota que o sabor muda. Assim como quando você põe sal, por exemplo, que eles usavam muito antigamente sem geladeira, sem refrigerador, para salgar a comida, impedir que a comida apodrecesse. Qual é a ideia? A ideia é que nós devemos dar sabor ao mundo, porque somos diferentes. E impedir que esse mundo apodreça. O que é que um crente, indo para uma festa, fazer a mesma coisa que o mundo faz na festa, vai impedir que o mundo apodreça? Então, de fato, viver diferente do mundo. Aproveite que você está no mundo e evangelize o mundo. Paulo diz em Colossenses 4, 5 e 6, portai-vos com sabedoria para os que são de fora,
aproveitai as oportunidades e a vossa palavra seja sempre temperada com sal para saberes como responder. Tem uma coisa que às vezes a gente muito tempo se engana. Às vezes o mundo brinca com a gente quando a gente quer evangelizá-los. Às vezes nós somos sinceros, mas o mundo é ardiloso. A gente vai na inocência e o mundo volta na maldade. Ele brinca com a gente quando a gente quer evangelizar. É por isso que Paulo dá um conselho a Timóteo que é muito pertinente. A Tito, na verdade. Tenha cuidado com as cascas de banana. Quais são as cascas de banana? Tito 3, 9 a 11. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Ou seja, evite aqueles assuntos que não dão nada, que geram discussão. Às vezes você vai evangelizar uma pessoa e a pessoa vem com uma pergunta que os teólogos do Westminster teriam muita dificuldade para responder. E você cai na casca do banana de querer responder. Ele não quer saber a resposta. Ele quer enrolar você. Então, evite esse tipo de discussão insensata e apresente a eles o Evangelho. Timóteo diz ainda, ouve, na verdade, de Paulo, que esse tipo de homem é um homem faccioso. Então, evite. Se você evangelizou 1, 2, 3 vezes e a conversa dele é sempre a mesma coisa, lembre-se, se a pessoa é pervertida, diz Paulo a Timóteo, vive pecando, então si mesmo está condenado. Não é muito grande. Tem muita gente no mundo para você evangelizar. Então, aproveite a oportunidade que você tem para ser salvo, para ser luz. Veja, a atitude de Daniel serviu não só para Daniel, serviu de encorajamento para os seus amigos, que fizeram o mesmo que ele, não os contaminaram. Serviu de instrumento de Deus para abençoar a nação, porque eles foram elevados a cargos importantes, e serve para a gente hoje. Porque eles tinham, naquela época, mais ou menos a idade que vocês têm hoje, 14, 15 anos. E eles foram filhos. Então, o que falta não é idade. O que falta é fé. Excelente, pastor. E agora, passando para a próxima pergunta. Quais os perigos das redes sociais? Pronto, essa pergunta, primeiro, ela é muito genérica, né? Quais os perigos das redes sociais? São vários. São muitos. Mas a gente vai se deter em alguns, em 3, basicamente, que eu penso que servem como é que eu vou dizer, de sementes para gerar outros problemas. O primeiro deles é que existe um perigo quanto aos seus olhos. Você vê de tudo nas redes sociais. E lê de tudo nas redes sociais. Então, as redes sociais, elas correm um risco de desviar você pelo que você vê. E aí, nada melhor do que lembrar o que Jesus Cristo diz. Olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem maus, ou seja, se você vê o que não deve, todo o teu corpo estará entregue. Está lá em Mateus 6, 22 e 23. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Ou seja, cuidado com os olhos. Por onde começou o adultério de Davi? É verdade, Davi ficou lá preguiçoso, dormindo, sem ir para a guerra, quando devia estar na guerra, que diz 2 Samuel 11. Mas 2 Samuel 11, verso 2, Davi se levantou de tarde, saiu do palácio, ficou lá olhando, não tinha o que fazer, todo mundo na guerra, e ele não tinha o que fazer, e ele viu uma mulher tomando banho. Ou seja, começou com o que ele viu. Com o que ele viu. O pecado de Acã também começou do mesmo jeito, com o que ele viu. Quando eles perderam a guerra lá na cidade de Ai, e Josué foi orar, foi pedir a Deus sabedoria para saber o que era, Deus fez com que a culpa caísse sobre Acã, e quando Josué foi conversar com Acã, ele confessou, está lá em Josué 7:21. Ele disse que viu uma barra de ouro e uma bela capa babilônica. Ou seja, por onde começou o desvio deles? Pelos olhos. Começou de Davi, aparentemente por algo inocente. Ele não fez o que devia fazer. E ele ficou lá olhando as coisas. Terminou vendo a mulher nua, tomando banho. E destruiu boa parte da família dele por isso. E é por isso que a gente lembra de Salomão. Provérbios 27, verso 12, Salomão diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Ou seja, o prudente, quando vê o mal, ele se esconde. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente é mais simples que prudente. Então, é melhor não ver o mal. Porque se a gente vê, talvez a gente não se esconda.
Então, se a gente não sabe se vai conseguir se esconder, o melhor é não ver. O melhor é seguir o que disse Jó no capítulo 31, verso 1. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria no andar zero. Esse é um conceito que serve para os meninos e para as meninas. Cuidado com o que vocês veem nas redes sociais. Cuidado com os sites que vocês entram. Porque você pode entrar sem nenhuma intenção, na maior ingenuidade. A pergunta é, será que você consegue sair lá? Será que você consegue ver o mal e se esconder? Ou você vai esconder o mal que você vê? Que é coisa diferente. Então há um risco terrível para os olhos. Há um outro perigo das redes sociais, que é o mau uso do tempo. Que é passar o dia preso na rede social. Tem gente que não faz nada. Passa o dia com o celular, né? Tem gente que se atrasa nos estudos por causa da redezinha social. Tem gente que não ajuda os pais por causa da redezinha social. E tem gente que o tempo que era para fazer a devocional, para ler a Bíblia e orar, devia estar no Instagram, nas redes sociais, né? Então passa o tempo todo preso nas redes sociais. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito, embaixo do sol. Está lá em Eclesiastes 3. Mas não tem só tempo, é o que diz Salomão também em Eclesiastes 8, 5 e 6. Há modo. Então, tempo e modo. Ele diz no capítulo 8 o seguinte, Eclesiastes 8, 5 e 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ou seja, a questão não é só usar por pouco tempo. A questão é como usar. A pergunta que você deve se fazer é a forma que eu tenho usado as minhas redes sociais. Agrada a Deus? Eu consigo terminar de usar as minhas redes sociais e orar agradecendo a Deus por isso? Né? Como é que eu tenho usado, servido a Deus por meio das minhas redes sociais? Há um terceiro perigo. O primeiro perigo é os olhos. O segundo perigo é o mau uso do tempo. E há um terceiro perigo terrível, que é viver em um mundo de ilusões. É perder de vista o que realmente importa e viver um mundo de fantasia, viver preso naquilo. Quando se faz isso, na verdade a pessoa está usando a rede social como uma fuga da realidade. Talvez ela tenha problema mais em casa, com a família, com os parentes. E o escape dela são as redes sociais. Só que isso gera um outro problema. Como é um mundo de fantasia e de ilusão, por exemplo, as pessoas que ela segue no Instagram, a maioria não sabe quem é. Se ela não sabe quem é, as pessoas que ela segue, essas aqui não sabem mesmo quem ela é. Então, ela vive um mundo de ilusão tamanho que quando o sofrimento bater na sua porta, ela não tem a quem pedir ajuda. Então, ela vai viver angustiada, ansiosa, cheia de medo, isso vai levá-la à depressão. A recomendação que Paulo dá em Filipenses 4, 6 a 9 é que nós devemos viver no mundo presente. Ele diz que a gente leva a Deus as nossas aflições, a gente leva a Deus as nossas angústias, a gente suplica a Deus e o resultado disso é que o Deus da paz nos dará uma paz que excede todo o entendimento. Qual é a recomendação de Paulo? Não viva no mundo de fantasia. Viva no mundo real, sirva a Deus hoje, agora, e quando precisar de ajuda, corra para Deus. Quando precisar fugir, fuja para a cruz de Cristo, não fuja para as redes sociais, não. As pessoas podem até pensar, mas elas são ruins por si mesmas? Não, não são. Mas elas são muito perigosas. Se você souber usar, ótimo. Se você não souber, terrível. Há um outro risco que está implícito nisso, que é o risco de tudo aquilo que não é pecaminoso por si só. Qual é o risco? É de se tornar um ídolo porque ele controla. Paulo diz em 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Onde há a barreira do que é lícito e do que convém? Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. A pergunta é, como é que você fica se você passar um dia sem usar as redes sociais? Você ficar desesperado, angustiado? Eu não sei não. Muitas pessoas elas ficam angustiadas de ficar sem as redes sociais, mas passam o dia sem ler a Bíblia, Sem ler a Bíblia. sem orar, sem buscar a presença de Deus. Talvez essa pessoa já mudou a escala de valores. Ela já perdeu de vista um pouco.
O mundo virtual já se tornou mais importante que o mundo real. Por quê? Porque ela sente falta de uma rede social, de pessoas que ela não sabe nem quem é, que nunca ela conversou tete a tete, mas não sente falta da sua vida. Não sente falta de orar. Não sente falta, às vezes, nem da família que está perto. Mas se tirar o celularzinho, se cancelar o Instagram dela, ela enlouquece. Então, essa pessoa já tem que pedir a Deus muita graça para se livrar disso. E é por isso que eu queria encerrar tratando com vocês de uma questão muito importante. Veja só, se a pergunta é, qual é a pergunta central do podcast? Você lembra? Um jovem pode não ter curso. Ou seja, como o jovem pode ser crente, né? É mais ou menos a do salmista lá. Não dá para manter puro caminho em um mundo tão mau, tão perverso, sem buscar a Deus. A gente não consegue manter puro sozinho, sem a presença de Deus, sem confiar em Deus, sem depender de Deus, nenhum de nós se sustenta. Então, uma vida devocional, ela é imprescindível para todo jovem e adolescente. Alguns princípios interessantes é que, quando você for fazer sua leitura devocional, você que nos ouve em casa, ore antes. Ore antes. Para quê? Lembre do que diz o sábio, lá no Salmo 119, no verso 18. Senhor, desvenda os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua vida. Ou seja, vai ler a Bíblia, peça a Deus que te dê discernimento, dê compreensão do que você vai ler. Segundo, aproxime-se da sua Bíblia com santo temor. Não vai fazer sua devocional. Fazer a devocional não na rede social, não. Não vai fazer sua devocional com a televisão ligada. Então, tire um tempo para que você faça isso. Chegue diante da palavra de Deus com santo temor, com reverência, levando a sério. Porque a forma que você enxerga a sua vida devocional diz muito sobre a sua fé. Então, essa é a segunda coisa. Terceiro, quando você fizer isso, depois que você ler a Bíblia, peça a Deus que te ajude a aplicar no seu dia a dia. Qual o pecado proibido aqui? Senhor, como é que eu posso me fortalecer por meio das promessas que foram feitas nesse texto livre? O que é que eu preciso deixar de fazer ou começar a fazer diante do que está sendo dito na Escritura? Então, medite em como pôr em prática no dia a dia aquilo que você lê. Por exemplo, se você está lendo a sua Bíblia e o texto fala de algo relacionado ao nono mandamento, não levantarás falso testemunho, então, uma forma simples de aplicar é lutar durante todo aquele dia para que você não minta, não difame, não fale mal de ninguém, não levante fofoca. E claro, você não leu a Bíblia só para aquele dia, né? É pedir a Deus que me lembre e nos dê mais dias para fazer isso. Se você está lendo a Escritura e está se vendo caindo em um determinado pecado, e caindo naquele pecado, isso não é ruim, não, pelo contrário. Por quê? Porque a Bíblia lhe mostrou qual era o seu pecado. Melhor do que pecar sem saber. Então é hora de se arrepender, pedir perdão a Deus e começar a lutar contra o pecado. Né? É bom quando a Bíblia faz isso com a gente. Então tenham, vocês que estão em casa também, uma leitura diária da Escritura, um exercício devocional diário. Às vezes as pessoas pensam que devocional é algo cansativo, né? Pesaroso, e tem que demorar 1h30, porque se demorar não foi feito. Não, isso aí não importa. O que importa é que você tenha um tempo diário, exclusivo, entre você e Deus, de leitura e de oração, que você consiga tirar da sua vida aquelas aplicações. Sabe por quê? Porque essa pergunta do podcast está lá no Salmo 119, no verso 9. De maneira poderá o jovem guardar público o seu caminho. E aí, sabe qual é a resposta do salmista? Observando, segundo a tua palavra. Então, só tem um jeito de manter puro caminho, buscando o socorro de Deus. Se não buscar o socorro de Deus, não tem como. Muito bem, pastor, agradecemos mais uma vez pela sua presença e vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio do podcast. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos.